Boa tarde, queridos e amados irmãos. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Seguimos então a nossa reflexão no livro de Gênesis, no capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Contudo, Abraão declarou ao Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo, que será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou. Olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Deus faz uma promessa para Abraão e ao mesmo tempo tira um sarro, né? Diz, não, Abraão, confia em mim. Olha para o céu. Se tu conseguir contar as estrelas, tu vai conseguir contar o tamanho da tua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Indagou-lhe Abraão, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizesse sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. O Senhor aqui não só fez a promessa para Abraão de que daria um filho, mas o filho ainda nem tinha nascido e o Senhor já contou para ele tudo o que aconteceria com a descendência dele, né? Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes se tornarão por essas terras, porquanto eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. O Senhor derrama misericórdia e mais misericórdia, e oferece graça e misericórdia, até que realmente existe uma medida de pecado que o ser humano pode alcançar, né? E quando ele alcança essa medida, o Senhor arranca da terra. Ele não permite mais que continue, né? Foi assim com Noé. Quando Deus colocou Noé na arca e a sua família, ele não suportava mais o pecado daquelas pessoas todas, da humanidade toda, tinha chegado às narinas de Deus, tinha chegado ao limite, né, do insuportável. Por isso foi que Deus destruiu tudo com água. Da mesma forma com Sodoma e Gomorra, né, Deus destruiu tudo porque não tinha mais, o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado ao limite. E olhando para nós hoje, a gente percebe que a humanidade está provocando de todas as formas a ira do Senhor, que nós estamos muito perto do limite do aceitável, né? E é por isso que muitos lugares têm sido destruídos, muitas pessoas têm morrido por causa disso.
porque o pecado, a maldade humana está chegando ao limite. Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos rafaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Queridos, não foram os altos sacrifícios de Abraão que levaram Deus a declarar que Abraão era justo. Ele foi declarado justo por causa da sua fé. A salvação sempre foi obra da fé, sempre foi através da fé, nunca através das obras. As obras justificam a fé e a fé justifica as obras, mas sem fé não existe salvação. Já era a terceira vez que Deus fazia promessas a Abraão e elas ainda não haviam se cumprido. No capítulo 12 e 13, Deus havia alimentado a esperança de Abraão em ter um filho com a sua esposa que era estéril. Às vezes, parece que Deus está brincando com os sentimentos humanos, né? Mas Ele está preparando o pecador para receber o cumprimento da promessa. Na conversa entre Deus e Abraão, tem claras perguntas e propostas a ponto de Deus repreender as intenções persuasivas causadas pela ansiedade de Abraão. A nossa ansiedade atrapalha muitas vezes o projeto de Deus e Ele tem que nos acalmar e Ele tem que nos tirar dessas crises de ansiedades para que Ele possa cumprir com os seus planos e seus propósitos na nossa vida. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas e ninguém vai apressar esse tempo. Deus o leva para fora da tenda, manda que ele olhe para o céu e conte as estrelas num tom até de ironia, como nós falamos, né? Já avisando que, se for possível, que ele faça, né? Se fosse possível, que ele contasse as estrelas. E depois disso, Deus acalma a ansiedade de Abraão, afirmando que a sua descendência será incontável como as estrelas do céu. Aqui no capítulo 15, nos versos 6, 5 e 6, está escrito que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Depois disso, os dois fazem aliança através do ritual da cultura daquele tempo. Deus levou Abraão a olhar para a sua imensa criação para que o universo chegasse à compreensão de que o Criador é ainda maior do que o universo, que já é infinito. Queridos, nós podemos olhar para a imensidão do céu, do mar e ver que é imenso. Mas Deus é muito maior que toda a criação, foi Ele quem criou tudo. Desta forma, Abraão devia saber que podia e devia completamente confiar nele. Desta forma, quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a imensidão de tudo que Deus fez, não é possível, porque é ilógico a gente achar, a gente não acreditar que Deus é muito maior do que tudo que Ele criou. Confiar completamente no Deus Criador acalma o nosso coração e essa confiança está diretamente ligada à justificação pela fé. Isso é muito simples, inversa e proporcionalmente crescente. Quanto mais o pecador conhece a grandeza de Deus, menos ele confia em si mesmo. E isto leva a confiar mais nesse Deus. Então, quanto mais nós confiamos em Deus, quanto mais nós conhecemos o Deus que nós servimos, mais nós confiamos nele
e menos nós confiamos em nós mesmos, porque nós nos reconhecemos como criaturas e sabemos que o Deus que nos criou sabe muito melhor do que nós o que é melhor para nós. Então, queridos, vamos atrapalhar menos os planos do Senhor para nossa vida. Ele sabe como nos satisfazer, Ele sabe o amanhã. Pensem que Ele contou para Abraão o que ia acontecer com Abraão, com a família de Abraão, com os filhos, com os bisnetos de Abraão, com os trisnetos de Abraão, sem que ele tivesse tido um filho ainda. Ah, queridos, ele contou que eles seriam escravos por 400 anos. Abraão não estava mais aqui para ver, mas aconteceu. Nós temos todos os motivos para confiar no Senhor completamente. Só que é importante a gente saber, a gente conhecer o Deus que a gente serve. É por isso a importância de a gente ler as Escrituras, da gente querer conhecer a Deus através da história, a forma que Ele age, porque sabendo quem é esse Deus, não tem como não confiar completamente nele. E como não confiar nem um pouquinho em nós mesmos. Nós não podemos nada, mas o Senhor que nos criou pode tudo, e é tudo. Presta atenção nisso, querido. Quanto mais o pecador conhece a grandeza de Deus, menos ele vai confiar em si mesmo. E mais ele vai confiar no Deus que criou ele. Para quem gosta de matemática, é bem simples. Quanto mais o homem conhece a Deus, menor é a sua confiança em si mesmo e maior é a sua confiança em Deus. Nós precisamos saber que esse Deus faz promessas, conhece o futuro, tem todo o poder e interage na história. Aqui nos versos 12 até o 21, ele revelou o futuro da descendência de Abrão no Egito e mostrou as terras dos povos que daria à sua posteridade. Mas por que Deus arrancaria povos das suas próprias terras para entregá-las a Israel? Porque Deus é criador e soberano do universo. E Ele tem o controle total de cada situação criada pelo ser humano. Ele sempre está julgando o mal para que o bem prevaleça. Às vezes parece que as coisas não fecham, né? É porque a matemática de Deus é diferente da nossa, a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Mas saibam, queridos, que nada fica impune diante de Deus e Ele está sempre julgando o mal para que o bem prevaleça. Nesse mundo que foi assaltado pelo maligno. Ele decidiu que o primeiro a ser julgado seria o Egito. Mas não sem antes dar a eles muitas oportunidades para que eles o conhecessem e se rendessem a Ele. O nosso Deus trabalha sempre derramando graça e oferecendo perdão e misericórdia. Foi dado tempo de graça para todas as nações se arrependerem. Elas só seriam destruídas quando o seu pecado chegasse ao limite. Quando não houvesse mais nenhum homem justo naquela nação. Agora olhem em volta, olhem para o céu, olhem para a criação do nosso Deus. Confiem que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Olhem em volta e vejam que a nossa sociedade já chegou ao limite da imundícia do pecado. Então, nós precisamos chegar ao entendimento de que tudo o que está havendo no mundo faz parte da justiça do soberano Deus. E o próximo passo deve ser a volta de Cristo.
Se arrependa hoje. Aceita o perdão, a graça, a misericórdia que o Senhor tem oferecido. Aceita. Se rende a Ele. Confessa teus pecados diante dEle. Se agarra na cruz de Cristo. Foge do julgamento. Paulo disse que para quem está em Cristo, nova criatura é. E não há mais nada que temer, não há mais julgamento para nós. Mas aqueles que não querem a Cristo, que não querem se esconder na justiça de Cristo, aqueles que confessam até a Cristo como Salvador, mas quebram os princípios da santidade de Deus, para esses existe uma expectativa terrível de horror, como está escrito lá na carta aos Hebreus. Mas corre, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se esconder na cruz de Cristo. Cuidado com as tuas escolhas. Elas têm consequências para todos e por gerações e gerações. Mas as bênçãos do Senhor alcançam aos que o temem e as gerações e gerações dos que o temem. Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.